boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal do PSOL, Jean Willis. Boa noite, Jean. Boa noite, Ricardo. Obrigado por mais um convite para vir aqui no Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Conosco também o jornalista Danilo Mota, do jornal O Dia, que, por sinal, desenvolve uma tese de doutorado sobre a relação do poder público com os casais homoafetivos. É isso, Danilo? Isso mesmo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui também no Jogo do Poder. Jean, há cerca de um ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. No entanto, a conversão da união estável em casamento é uma questão polêmica ainda no Brasil. Em alguns locais, essa conversão se dá de maneira quase automática, sem nenhum tipo de contestação. Em outras regiões do país, em outros cartórios, no entendimento de outros juízes, essa conversão já é mais complicado e alguns juízes se negam a fazer a conversão. Como é que se resolve isso, Jean? Bom, primeiro eu quero explicar para as pessoas que existem duas figuras jurídicas para dar conta das relações conjugais no Brasil, né? Nós temos a união estável e nós temos o casamento civil. A união estável é uma figura que aparece com a Constituição Cidadã de 88, né? Ou seja, no artigo 226 da Constituição, que é o que trata das relações conjugais, foi acrescentado o parágrafo 3º, que reconhece uniões estáveis que antes não eram reconhecidas como entidade familiar, que eram aquelas uniões estáveis feitas por homens que eram casados, né, no civil, e tinham concubinas, viviam em regime de concubinatos com mulheres. E quando ele morria, quase sempre essa outra família que ele tinha, que não era reconhecida como tal, como família, a mulher e os filhos não tinham direitos sucessórios, nem previdenciários, não tinham direito à herança, nada. Então, a Constituição Cidadã garante o direito dessas famílias, quer dizer, reconhece essas famílias que nascem dessa união estável e assegura, inclusive, a conversão em casamento. Ou seja, no caso desse cara se divorciar, dele dissolver o casamento dele civil, ele poderia casar com essa mulher. Bom, os homossexuais não têm direito nenhuma coisa nem outra, né? Não tinham direito nem à união estável, nem ao casamento civil. Agora a união estável tem por reconhecimento do Supremo. Por reconhecimento do Supremo. Não é um direito ainda, porque não fomos nós, parlamentares, que legislamos, certo? Foi uma decisão do STF. Até porque, só um comentário rápido, às vezes a morosidade com que o Congresso se comporta faz com que o judiciário acabe, de certa maneira, legislando, né? Sim. O judiciário tem que fazer justiça. Esse é o papel do judiciário, né? Mas no vácuo, enfim, de decisões, acaba o judiciário legislando. Claro, infelizmente, porque o Congresso tinha que ter, digamos assim, mais celeridade em determinados temas. Exato. Mas o Congresso é o legislativo, digamos, é o mais democrático dos poderes. Então, tudo acontece no tempo da democracia, do debate. Então, é natural que demore um pouco. Nessa demora, cabe ao Poder Judiciário fazer justiça. O STF fez justiça ao reconhecer as uniões estáveis homoafetivas, mas essa união estável homoafetiva, quando reconhecida, não é habilitada em casamento por todos os juízes, quer dizer, em todos os cartórios. Inclusive você aqui no Rio, me parece que conseguiu junto à Corregedoria de Justiça que notificasse todos os cartórios para que houvesse a conversão automática, é isso? Não, mais ou menos isso. A gente queria que houvesse a conversão automática, mas a gente não conseguiu porque a gente não pode tirar a autonomia do juiz, digamos, de julgar esses casos. Mas nós conseguimos, junto à Corregedoria, que a Corregedoria emitiu um documento dizendo que os cartórios não podem deixar de receber os pedidos. Pelo menos acolher os pedidos. Pelo menos acolher os pedidos, porque o que estava acontecendo é que até mesmo o pedido de conversão e de reconhecimento... Já era rejeitado assim, já era rejeitado liminarmente. Exatamente. Não, o cara chegava lá e dizia, olha, eu tenho uma união estável para ser reconhecida. Então o escrivão, quando sabia que era união estável entre duas mulheres ou entre dois homens, não acatava. E se acatasse e o casal pedisse uma conversão em casamento, ele, claro, dizia, não, olha, eu não tenho certeza de que eu posso fazer isso, então encaminho para o juiz. Aí o que acontece? O juiz, em especial um juiz aqui do Rio de Janeiro, tem negado todos os pedidos de conversão. Inclusive está acontecendo um caso curioso, que algumas pessoas estão se casando em Teresópolis, onde o juiz tem um entendimento diferente. Então as pessoas saem do Rio e vão casar em Teresópolis, e lá em Teresópolis há uma, digamos, as pessoas que têm união estável, há uma deliberação do juiz de converter essa união estável em casamento, já que no entendimento dele isso é perfeitamente compatível com a
legislação brasileira. Então perceba por que a gente não pode deixar isso no âmbito do judiciário. Porque há interpretações diferentes dos juízes, que varia não só dentro de um mesmo estado, como é o caso do Rio de Janeiro, mas varia de estado para estado. Danilo. Então, deputado, o senhor lançou a campanha do casamento igualitário, um evento para convidados na Zona Sul do Rio de Janeiro. Queria saber se essa campanha ela pretende tomar as ruas e chamar os homossexuais para essa reivindicação ou se vai seguir mais por vias institucionais no Congresso, enfim. Não, a campanha ela está ganhando as ruas já, né? Na parada do orgulho gay de São Paulo, que aconteceu hoje, por exemplo. Inclusive você veio de São Paulo agora, acabou de chegar de São Paulo, participou da parada de orgulho gay de São Paulo, então, com, enfim, uma quantidade enorme de pessoas. Como sempre. Como sempre. E eu quero falar um pouco sobre isso. Conclui que eu quero fazer uma pergunta sobre a parada. Tá. Na parada, já o tema do casamento já esteve presente, né? Esteve presente como tema, não o tema principal da parada, mas esteve presente como um tema paralelo. Nós distribuímos panfletos na parada, a própria organização da parada, dentro do camarote oficial, exibiu o vídeo da campanha, que já está circulando nas redes sociais. Eu falei nesse camarote para a autoridade, junto com as autoridades de São Paulo, inclusive a senadora Marta Suplicy também esteve presente. Enfim, a campanha, o objetivo da campanha não é ficar no âmbito institucional. A ideia é ganhar as ruas, e ela já tem ganho as ruas, porque ela começou nas redes sociais. Ela já se espalhou bastante, né? A camiseta, por exemplo, da campanha que os artistas usam é objeto de desejo de muita gente no país. Muita gente está querendo a camisa. Eu não posso vender a camisa, né? E nem posso distribuí-la como brinde. Então, o que a gente fez foi, a gente registrou a patente e a gente cedeu a patente para as lojas que querem confeccionar a camisa e levar adiante a campanha, como é o caso do câncer da mama, né? Então, foi a maneira que a gente encontrou. Voltando à questão da parada, que foi um sucesso hoje em São Paulo, você, com essa atitude sua, você está, de certa maneira, politizando um pouco aquela manifestação. Alguns críticos da parada diziam o seguinte: a parada virou mais uma festa do que exatamente um movimento crítico, um movimento de protesto, ou seja, ela perdeu o conteúdo para ficar só no oba-oba. Você, ao fazer, digamos, essa panfletagem, ao conciliar a festa com conteúdo enfim, reivindicatório, você dá mais sentido a essa parada, você não acha? Pelo menos é o que me parece, assim, grosso modo. Ricardo, olha, a parada, todas as paradas, elas são feitas para celebrar o orgulho gay. E a gente celebra com festa. Então não pode fugir da festa. É um dia de celebração. A festa é importante. Agora, a parada, todas as paradas, pelo menos as que eu conheço, elas são antecedidas por uma semana pré-parada, que é uma semana, um ciclo de palestras e de discussões, que é um ciclo que é mais político, né? Que reivindica de maneira mais política e menos festiva os direitos, né? Aqueles direitos que nós pretendemos conquistar. Então, essa é uma crítica que eu não concordo. Você fala que deixou de ser manifestação e virou só uma festa. Eu acho que a parada é também uma festa, e a festa também é política. Eu acho que quando a gente dá visibilidade aos modos de vida LGBTs, isso também tem uma dimensão política. Agora, é claro, como um evento de massa, como todo evento de massa que reúne 3 milhões de pessoas, tem excessos, porque não tem como controlar 3 milhões de pessoas nas ruas, né? O carnaval também tem excessos, lógico, né? Muitos excessos. O carnaval também é uma festa de celebração. O curioso é que as pessoas querem demonizar a parada por conta dessa quantidade de pessoas das ruas. E não é bem assim. A parada também, como festa, ela é um evento político. Danilo, quer fazer uma pergunta? A Coordenadoria de Diversidade Sexual do município do Rio fez na parada LGBT do ano passado uma pesquisa, né, de opinião mesmo, de opinião pública, para conhecer os frequentadores da parada. E um dos resultados é bastante curioso, que 74% das pessoas entrevistadas não conheciam nenhuma ONG ou nenhum grupo LGBT. Né? Então, assim, duas questões podem ser levantadas aí. Primeiro, você vê uma queda de representatividade dessas ONGs hoje, frente aos homossexuais. Sim. E segundo, seria o caso de repensar a organização política dos homossexuais hoje? Sim, os dois casos. E isso não é hoje, na verdade. Essa crise de representação acompanha a história do movimento homossexual no Brasil, porque a gente precisa distinguir duas coisas. Tem duas coisas distintas. Existe a comunidade LGBT, que existe na sua dispersão, constituída pela injúria de fora para dentro, não só a injúria que se abate sobre cada indivíduo, mas que se abate sobre o coletivo também. Existe essa grande comunidade que produz uma cultura, que tem uma inscrição na topografia da cidade, e existe um movimento LGBT. São duas coisas que nem sempre dialogam entre si. O movimento é quem parte dessa existência dispersa para o ativismo. E aí ingressa no ativismo, constitui uma organização não governamental
que se avora a representar essa comunidade, mas a representação nem sempre é consensual. A prova é essa pesquisa aí que foi feita. Então eu acho que o movimento, a comunidade LGBT precisa fazer essa passagem, né, de um grupo disperso para um grupo com objetivo político comum, ou seja, precisa conhecer mais quais são as reivindicações desses grupos que se arvora a representá-la, né? Essa comunidade precisa conhecer melhor quais são essas reivindicações, se engajar mais politicamente, porque esse é um fenômeno que não atinge não só os LGBTs, né? É verdade. Eu vou fazer agora um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje entrevistando o deputado federal do PSOL, Jean Willis.